falar sobre 5 tópicos de engenharia social. A senhora está conversando com quem? Eu conversava com Elon Musk, porque ele abria a câmera e falava pra mim: você está falando com Elon Musk. Eu dava risada e ele abria a câmera. A senhora tem certeza que é ele? Absoluta. A senhora não acha que pode ser uma pessoa que liga e coloca uma imagem dele? Não, porque eu falo pra ele: põe a mão no rosto, ele põe. Puxa o cabelo, ele puxa. Então não tem como ser uma imagem. Por exemplo, nunca pediram para poder fazer uma transferência. Naquela reunião específica, o cara pediu para fazer. O Elon Musk, o cara fala inglês, de repente ele tá falando em português com a mulher. Agora, eu quero falar também sobre o segundo tópico, que é sobre o Pentec. Ele não tem informação sobre o sistema de a única coisa que ele tem, que é o Virtual Private Network. Isso tem uma reiteração. Através de quê? De dados. Os dados realmente são verdadeiros, faz sentido pro homem, porém, ele turma, nesse comecinho do vídeo, eu dei um spoiler do que eu vou estar abordando no vídeo. O vídeo pode ficar um pouquinho grande, você pode colocar aí no modo de 2x, 1x e meio, para poder você ver o vídeo. Mas uma coisa eu recomendo, veja o vídeo porque eu abordo tópicos essenciais no mundo digital. Não perca, fique com Deus e te espero no vídeo a seguir. Tamo junto e até mais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal, titulado como Cybertech. O meu nome é Juan, criador deste canal. Sou empreendedor e venho nesse vídeo para falar sobre 5 tópicos. Tópicos esses que vão te despertar, principalmente para você que quer entender como que funciona o mundo digital. Não é necessariamente você ser um expert na segurança cibernética no mundo digital, mas é necessário para você que utiliza Instagram, o YouTube, Facebook, para você que usa bancos, né? WhatsApp e por aí vai. É interessante você entender o básico, pelo menos, porque hoje em dia o mundo, cada dia que se passa, ele está mais conectado, e com o avanço da inteligência artificial tá surreal, tá crescendo de uma maneira que a gente não imaginaria há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não imaginaria. Mas esses 5 tópicos vai ser essencial para você. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui é sobre engenharia social. O que é engenharia social? Se você já ouviu falar, legal, então você já tem uma base, mas fica aqui para poder se aprofundar um pouco mais. Mas antes de tudo, antes da gente continuar, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Se você não é inscrito, deixa o seu comentário. Através do seu comentário eu posso estar melhorando, trazendo conteúdos para cá de maneira mais didática. E curte se você gostar do conteúdo. E se você acha que tem algum familiar, algum amigo, algum colega que vai fazer sentido para ele esse vídeo, compartilha com ele aí, tá bom? Então vamos lá. O que é a engenharia social? A engenharia social ela é uma técnica que ela é utilizada para manipular pessoas. Às vezes a pessoa acha que tomou uma decisão, mas 3, 4, 5 dias atrás, um mês atrás, ela teve uma conversa com alguma pessoa que essa conversa refletiu muito na decisão dela. Aí ela vai analisar e toma uma decisão. A decisão que ela tomou foi baseada na conversa que ela teve com aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ele é sócio de uma empresa e ele tem ali 30% da empresa, por exemplo. A pessoa vai conversar a respeito de finanças e algum setor ela não tem poder, não tem relevância, mas com algum tipo de conversa, com algum tipo de dados, que realmente os dados faz sentido para aquele o majoritário da empresa, e baseado nesses dados ele dá razão para o sócio que só tem 30%. Aí ele fala: não, então você vai ficar responsável por esse setor. Mas o cara fala: não, cara, não dá para mim ficar responsável por esse setor tendo só 30% da empresa. Eu precisaria pelo menos aí de 40%, 45% da empresa.
Então ele ia tomar ali 10, 15% a mais, baseado nas informações que ele mostrou, mas o dono majoritário não sabia que ele queria ter mais uma fatia do bolo. Isso teve uma manipulação. Através de quê? De dados, que os dados realmente são verdadeiros, faz sentido para o dono, porém ele utilizou dessas informações para que ele pudesse tomar ganhar mais uma fatia do bolo. E isso também se enquadra na parte de engenharia social. Ele usou dados, ele usou informações válidas para poder agregar, escalar na questão de ter mais ações na empresa. Isso também se enquadra utilizando redes sociais e utilizando também-se da inteligência artificial. Algum tempo atrás, uma senhora, achou que estava falando com o Elon Musk. A senhora está conversando com quem? Eu conversava com o Elon Musk, porque ele abria a câmera e falava pra mim, você está falando com o Elon Musk. Eu dava risada e ele abria a câmera. A senhora tem certeza que é ele? Absoluta. A senhora não acha que pode ser uma pessoa que liga e coloca uma imagem dele? Não, porque eu falo pra ele, põe a mão no rosto, ele põe. Puxa o cabelo, ele puxa. Então não tem como ser uma imagem. Elon Musk. Entendeu? Que ia dar um carro Tesla pra ela e parece que ia dar um valor em dólar, um cartão em dólar pra ela. Ela falou que não queria o carro Tesla porque era um carro baixo, achando que estava falando com o Elon Musk. Então ele falou assim, então tá bom, eu te dou uma BMW. E a mulher, acabou sendo diluviada, achando que estava falando com o Elon Musk. Há um tempo atrás também, um cara estava numa conferência, videoconferência, e achou que estava falando com os sócios da empresa. E no final da reunião, ele falou assim, preciso que você faça uma transferência para um sócio nosso aí, para uma empresa tal aí. E ele terminou a reunião, ele fez a transferência. Quando demorou alguns minutos, o sócio legítimo ligou para ele e falou: que transferência foi essa que você fez, cara? Ele falou: você pediu pra gente acabar, você pediu pra mim fazer uma transferência e eu fiz. Que na reunião que a gente fez, você pediu pra você. Que reunião, cara? Então, assim, com o avanço da inteligência artificial, o cara fez uma manipulação, fez uma engenharia social, e esse, se eu não me engano, foi um dos maiores golpes utilizando inteligência artificial, que se enquadra na engenharia social, né? Então, esses pontos a gente tem que estar observando, tem que ficar atento, tem que ficar muito esperto, desconfiar de tudo. Hoje em dia está muito, realmente reconheço, está muito difícil distinguir. Tem algumas IA que realmente dá para você diferenciar, separar se é homem ou se é uma inteligência artificial, dá, mas tem outras, com o avanço que está tendo, tem outras que está muito difícil você identificar realmente. Então, a dica que eu dou: sempre desconfie de tudo. Uma reunião, por exemplo, nunca pediram para poder fazer uma transferência. Naquela reunião específica o cara pediu para fazer. O Elon Musk, o cara fala inglês, de repente ele está falando em português com a mulher, e por aí vai. A gente tem sempre que estar ligando os pontos, e esses pontos vai dando mais sanidade pra gente, entendeu? Esse rapaz que queria 10% a mais, 15% para chegar aos 45%, 40% ali, o dono majoritário poderia já ligar alguns pontos. Cara, esse cara sempre tá falando isso, enfatizando aquilo, isso e aquilo, que ele tá ganhando pouco e tal. Então isso tudo a gente tem que estar como é que se diz? Se auto-avaliando. Para um pouco, pensa, vou te dar a resposta amanhã. Você espera 1 hora, você espera 30 minutos, e aí você foca aquele dia, aqueles 30 minutos para poder pensar, beleza? Esse é o ponto da engenharia social, tá bom? Agora eu quero falar também sobre o segundo tópico, que é sobre o pentest. O que é o pentest?
O pentest é um profissional de cibersegurança que ele pode ser contratado por uma empresa. A empresa ela vai contratar o profissional para ele descobrir falhas no sistema, para ele descobrir vulnerabilidades no sistema. E ele descobrindo essas vulnerabilidades no sistema, ele evita que um cybercriminoso entre dentro do sistema da empresa. Se for uma empresa de e-commerce, por exemplo, a Amazon, entendeu? O Mercado Livre, ele pode ter a base de dados ali sobre um cartão de crédito, sobre tudo do cliente. Fora, ele pode até fazer compras, né? Ali, teoricamente, com uma falha dentro do sistema. SQL, por exemplo, que é injeção de SQL, que é um banco de dados onde tem toda a base de dados dos clientes. E às vezes com essa falha ele consegue outra falha, até comprometer o sistema inteiro. Então o pentest, o profissional que trabalha nessa área, ele vai... Existe o white box, eu não vou conseguir, eu vou deixar aqui para vocês os três tipos de pentest, mas o principal, o que se chega, é porque o nome é em inglês, eu não vou conseguir falar, o black box, white box e o outro. Eu acho que o white box é o que é o caixa preta. O que quer dizer? Quer dizer que ele não tem informação sobre o sistema. A única coisa que ele pode ter ali é a URL do site, que é aquele domínio, por exemplo, www.amazon.com.br, www.mercadolivre.com.br, olx.com.br. Isso tudo é o que ele tem. Então, através dessa URL, ele vai procurando, como se fosse um criminoso real. Porque o criminoso, ele não vai ter acesso a senhas, ele não vai ter... Existe esse tipo de teste, só que é um teste que já é mais... eu vou deixar aqui qual o nome desse teste, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Então, esse pentest, ele vai fechar essas brechas para que um criminoso não consiga danificar o sistema. Imagine um OLX da vida, imagine um Mercado Livre da vida, imagine uma Amazon da vida sendo paralisada, danificada, e a gente já viu uma série de crimes aí com plataformas muito grandes que realmente deu um prejuízo gigantesco. Então, partindo agora para o ponto de VPN, que é o Virtual Private Network, que é uma rede privada virtual. Então, essa rede privada virtual, ela vai conseguir que você navegue com mais privacidade, com mais segurança. Não tenho nem muito o que falar. Basicamente é isso. Você vai pegar uma rede, por exemplo, pública, que eu não indico. Geralmente use seus dados móveis, né? Que é o mais ideal. Você vai pegar uma rede pública e ligue, se você tiver uma VPN, utilize a sua VPN para poder as pessoas não conseguir snifar a sua rede, né? Que é o man in the middle, que é o homem do meio. Se você for entrar usando uma rede pública, você vai entrar no Mercado Pago, por exemplo, e você vai colocar a sua senha, ou qualquer banco que seja, ele consegue interceptar isso, e com seus dados ali, ele pode até conseguir entrar dentro da sua conta por outro aparelho. Por quê? Porque quando ele snifa a sua rede, quando ele intercepta, aqui é o banco, aqui é você quer se conectar com o banco, ele fica no meio. Para você se conectar com o banco, você tem que colocar seu login e sua senha ali, né? Seus dados ali.
E então isso é perigoso. Você precisa ter uma rede privada virtual ou use só os seus dados móveis. Já basta as empresas aí, Claro, Oi, TIM, Vivo, né, ter acesso ao nossas informações, ter os nossos dados aí. Agora falando sobre SQL, eu tinha falado, SQL é uma linguagem estruturada onde ela organiza toda a base de dados do cliente. Nome, e-mail, endereço, CPF, tudo que um site pede para você, para mim, para qualquer um, ele vai para essa base de dados que se chama SQL. E partindo aqui também para OSINT, né, que é Open Source Intelligence. O que é? Open quer dizer aberto, source quer dizer código e inteligência, lógico, intelligence quer dizer que é inteligência de fontes aberta, onde você pode utilizar redes sociais, jornais, o YouTube e algumas técnicas na pesquisa, Google Doc, que em breve eu vou estar fazendo algumas lives no meu canal do Telegram, que eu vou deixar o link aqui também. E o OSINT, você consegue fazer uma investigação digital, basicamente, usando algumas técnicas que não estou dizendo mesmo, chamado Google Doc. Você pode utilizar algumas ferramentas como como é que é o nome dela? Tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando, que não me vem o nome na cabeça, mas vou tentar deixar aqui também para poder fazer o levantamento de dados, levantamento de informações, beleza? Então eu abordei aqui engenharia social, Pentest, SQL, VPN e OSINT. São 5 tópicos. E para finalizar, esse material tá no link. Tô deixando aqui um link que é o e-book Cybertech, que é um e-book onde eu abordo esses 5 tópicos e te explico como que você pode estar se protegendo e qual as maneiras que os cybercriminosos usam para poder nos manipular, nos hackear. Isso tudo eles é casado. O OSINT, ele trabalha com o Pentest, ele trabalha com a engenharia social, ele trabalha com a VPN e ele pode chegar ao SQL. Se você tiver acesso a esse material por um valor muito simbólico, de verdade, com 7 dias de garantia, você vai entender a importância de entender ao menos o básico, tá bom? Então esse vídeo foi nesse ponto de explicar os 5 tópicos que você precisa entender para se proteger, tá bom? Então, para finalizar, peço novamente, deixa o seu like, se você tiver algum parente que goste, compartilha. Tamo junto e até mais, pessoal.